O vereador Eliseu Kessler está com um novo coronavírus hospitalizado e em observação. Na sessão virtual desta terça-feira, a Câmara Municipal rejeitou o veto parcial do Executivo ao projeto de lei que altera a escala da Guarda Municipal durante a pandemia. Os vereadores aprovaram a instituição do Fundo Municipal de Solidariedade, além de um que estabelece incentivo para pagamento de tributos municipais, como ISS e IPTU, por causa da crise econômica oriunda do isolamento. O projeto, que reconhece como acidente de trabalho, morte de servidor público por Covid-19 para pagamento de pensão, foi adiado por 2 sessões e, por uma, a liberação da cobrança temporária de pedágio para evitar o contágio entre motoristas e funcionários das concessionárias que operam no Rio. Com 20 parlamentares presentes, a 17ª sessão virtual da Câmara teve início às 3 da tarde. O vereador Eliseu Kessler, internado em um hospital particular depois de testar positivo para a Covid-19, teve sua ausência justificada pelo Dr. Jorge Maraia. Para comunicar a ausência e justificar a ausência do vereador Eliseu Kessler, tá? Está sendo internado agora no CTI com Covid, tá? Ele está bem, está estável, está tranquilo, respirando ao ar ambiente, tá? Eu estou comunicando a vocês, porque ele ontem se sentiu mal. Eu solicitei uns exames, ele foi avaliado e os exames indicavam que ele tinha que ser internado, tá certo? Está evoluindo bem, graças a Deus, mas estou aqui justificando a ausência dele a pedido dele, tá bom? Ao longo do plenário, o vereador Tarcísio Mota sugeriu que fosse respeitado um minuto de silêncio em memória da mãe da parlamentar Rosa Fernandes, que faleceu vítima de coronavírus na segunda-feira. O presidente Jorge Felipe aproveitou para estender a homenagem a todas as vítimas da doença no município. Para me solidarizar e solicitar aqui os senhores vereadores que a gente pudesse fazer, mesmo que virtualmente, um minuto de pensamento, de silêncio, por conta do falecimento da mãe da nossa querida vereadora Rosa Fernandes, a dona Itália, que a gente pudesse fazer esse um minuto de silêncio e pensamento e oração por conta do falecimento da mãe da nossa querida colega Rosa Fernandes. Durante o encontro online, o parlamento rejeitou o veto parcial do Executivo ao projeto de lei que altera a escala da Guarda Municipal durante a pandemia. O autor da emenda, Major Ayrton Zalem, atribuiu as mortes de 3 guardas municipais à lentidão na entrega dos equipamentos que podem evitar a contaminação e salvar vidas. Só quero agradecer a todos os vereadores aí, o empenho. Eu acho que o objetivo aqui é salvar vidas, né? Nosso respeito, nosso luto pelos 3 companheiros que perderam a vida. Policiais militares, nós já estamos em 12 mortos. É um momento muito grave, muito triste para a segurança pública. Os números da violência que nós reduzimos, infelizmente, o coronavírus veio para virar essa balança. Então, agradeço a todos aí, a casa, pelo compromisso com a vida e peço ao Executivo celeridade, preocupação com as vidas, porque vida não volta. Muito obrigado. Presidente, como de praxe, quando eu falei da inconstitucionalidade, teve uma ação no judiciário em que o desembargador escreveu assim: como é de forma useira e vezeira dessa Câmara Municipal assolar a justiça de projetos inconstitucionais, carimbou esse carimbo com o Fernando Willian da ação inconstitucional. Eu não estou aqui para patrulhar veto de ninguém. Nesses 3 anos aí que nós estamos juntos, eu nunca pedi para manter um veto, nunca fiz isso, como não pedi para manter esse, eu não pedi para ninguém da base manter esse veto, né? Eu mantive por uma questão, eu só me manifestei por conta do posicionamento do vereador Jones Moura, personalizando o veto, não tirando da parte técnica e personificando o ato. Isso daí é que me causou incômodo espécie. Então, eu só discuti e estou usando a declaração de voto para dizer o seguinte: meritoriamente somos todos a favor, não interferir, isso aí passaria até desapercebido, de repente até votaria também junto pela rejeição ao veto. O que só chamei a atenção para dizer o seguinte: absolutamente usou o seu momento para discutir, para personalizar algo que é técnico e que na justiça a gente perde muito tempo. Mas, enfim, eu quero deixar no dia de hoje, são meus sentimentos para os 3 guardas municipais, dizer que estamos do lado da guarda, dizer o seguinte: guarda municipal, aquele que não tiver equipamento de proteção individual, não vá para a rua. Muito obrigado, senhor presidente.
Os vereadores instituíram também o Fundo Municipal de Solidariedade, o FUNSOL Rio, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Em segunda discussão, durante sessão extraordinária convocada na sequência, passou o projeto emendado que estabelece incentivos e benefícios para o pagamento dos tributos municipais, como ISS e IPTU, por causa da crise econômica oriunda da pandemia de coronavírus. Foi adiado por 2 sessões o projeto que reconhece como acidente de trabalho morte de servidor público por Covid-19 para pagamento de pensão e, por uma sessão, a liberação da cobrança temporária de pedágio no município para evitar o contágio de coronavírus entre motoristas e funcionários das concessionárias que atuam no Rio de Janeiro. Também aprovado em segunda discussão o PL que permite que a Câmara destine R$1 milhão por mês para reforçar o caixa da Prefeitura segue para promulgação. A Câmara tem apoiado integralmente todas as demandas do Executivo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, para ajudar nesse momento. Lembrando que nós já aprovamos a desvinculação das receitas, ou seja, foi um passo fundamental para que pudesse fazer esse combate, né, o investimento necessário para se concentrar no combate ao coronavírus. Aprovamos hoje, né, e vamos aprovar agora em segunda votação, mais um projeto para garantir o SOS na arrecadação financeira, mas não dá, porque assim, a gente está aprovando isso na boa-fé, mas não há nenhum tipo de contrapartida. Eu acho que, de fato, parabenizar a iniciativa da mesa diretora, né, por pensar nisso, já estava pensando nisso, a gente comentou essa história, né, em algumas sessões, e dizer que a minha posição também é aquela de que onde a gente deve fazer o esforço para fazer toda a economia possível para destinar o máximo de recursos ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Nesse momento em que a Prefeitura terá que aumentar os seus gastos, tanto com a questão da saúde pública quanto com a questão da assistência social para a garantia dos direitos das pessoas, que são as 2 áreas, sobretudo. E o que a Câmara puder ajudar nesse ponto de vista está correto. A próxima sessão foi convocada para quinta-feira, às 16h. O prefeito Marcelo Crivella anunciou a contratação de 2 aviões para buscar equipamentos na China. O anúncio foi feito durante uma live em uma rede social. Nós estamos esperando receber em 2 voos da TAM 300 respiradores, que será uma beleza para nós. Tem uma discussão lá em Brasília de 80 respiradores que a gente comprou no ano passado, mas não entregou, a empresa, pois bem, não quis entregar, diz que o governo federal pegou a produção, quando nós fomos ao governo federal ele disse que era para eles entregarem, porque compras feitas no passado deveriam ser honradas, mas enfim, é mais uma discussão. Durante a live, o prefeito fez um apelo para que as pessoas com comorbidades fiquem em casa. As pessoas que têm comorbidade, qualquer idade, hein? Estou falando de qualquer idade, elas precisam, nesse momento, se preservarem, ficarem em casa. Essa é a grande arma, essa guerra se vence com inteligência, e a inteligência e prudência é se preservar nesse momento. O secretário de Ordem Pública, Gutenberg Fonseca, também participou da live. Ele fez um balanço do Disque Aglomeração. Estabelecimentos fiscalizados, um total de 5.613. Estabelecimentos fechados, são aqueles que não são essenciais e que insistem em abrir, um total de 3.466. Além disso, nós tivemos quiosques também fiscalizados, 611, e quiosques fechados, 460. Então, assim, diariamente a gente tem a fiscalização volante, e também tem o Disque Aglomeração 1746. Mais um outro detalhe. O Disque Aglomeração, 1.089 até hoje resolvidos. Nada consta, 2.121 são aqueles que a gente vai até o local e não encontra nenhuma irregularidade. O prefeito Marcelo Crivella não deu um prazo para terminar as medidas de isolamento. A perspectiva de abrir é assim que as curvas caírem. Que curvas são essas? São as curvas de pedido de internação, dentro da internação a UTI e os óbitos. Nós, claro que esperamos que todas essas curvas caiam. A ideia nossa é que internação e CTI caiam com os afastamentos sociais e o uso da máscara. E os óbitos caiam com, eu diria a você, os leitos de UTI. Não é? Quanto mais tratamento a gente oferecer, com certeza, menos óbitos
nós teremos. Assim que essas curvas derem sinal, já começa gradativamente a economia voltar à sua atividade. No princípio com máscara, mais à frente, vamos tirando as máscaras, olhando sempre para a curva, para que a gente não tenha uma recaída. Feiras Livres receberam um sinal verde da Prefeitura para retomarem as suas atividades nesta quarta-feira. Mas junto com a autorização, a Prefeitura determinou algumas medidas, como o distanciamento das barracas, o uso de máscaras e luvas entre feirantes e clientes e um reforço na higiene com a distribuição de álcool em gel. Um novo decreto da Prefeitura, que foi publicado no Diário Oficial, autoriza a volta do funcionamento das 162 feiras livres em vários bairros da cidade. Para retornarem às atividades, os feirantes deverão usar jalecos e luvas. E todos que estiverem na feira precisam usar máscaras. As barracas devem estar a 2 metros de distância uma da outra. Cartazes chamando a atenção para as novas regras no atendimento serão fixados por toda a feira. E o pastel com caldo de cana só poderá ser vendido para viagem. Tudo isso para evitar a aglomeração de pessoas e assim conter a propagação do coronavírus. A fiscalização das novas medidas será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. A multa para quem descumprir as normas poderá ser diária. Os estoques de leite materno no estado do Rio tiveram uma queda de 25% em meio à crise da Covid-19. Apesar das dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus, o estado recebeu, através de doação, aproximadamente 7 mil litros de leite. Eu converso com Daniele Silva, gerente do Banco de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira. Quase 9 mil doadores esse ano. Esse número ainda é considerado baixo para essa época do ano em relação aos anos anteriores? Na realidade, né, a gente tem um número menor de doadoras, né, do que de nascimentos de bebês prematuros, que são os usuários desse leite materno doado, né? Então, essa doação tem que ser todo ano bem publicizada para que as mães tenham acesso a essa informação, que existem bancos de leite no estado do Rio de Janeiro e que esses bancos de leite fazem essa coleta, orientam quanto à doação de leite, mas também, por outro lado, apoiam essas mulheres que amamentam. Então, essa, né, é a lei, apoiar, promover a amamentação e receber as doações de leite, coletar esse leite doado por essas mulheres, né, em período de lactação e oferecer para prematuros internados na UTI neonatal. Daniele, uma queda de 25%. As pessoas estão mais receosas, de repente, em doar por conta da pandemia, já que alguns bancos de coleta são em hospitais, por exemplo? O que você pensa a respeito? Sim. Essa questão da pandemia, né, o aparecimento do Covid aqui no Brasil, ele gera um medo, um receio das pessoas, né? Ainda mais quando a gente fala que esse leite vai ser doado para uma unidade hospitalar e que as pessoas, os profissionais de saúde dessa unidade vão lhe fazer uma visita para coletar essa doação. Mas primeiro, né, os bancos de leite, nós temos mais de 30 anos de história em políticas públicas. A gente já passou por diversas, vamos dizer assim, diversos percalços na saúde, né? O HIV, a dengue, a zika, tudo isso a gente passou e a gente sempre trabalhou com biossegurança, respeitando todas as normas de biossegurança. Tanto os profissionais do banco de leite que utilizam seus EPIs, têm seus processos na garantia de inativação de micro-organismos e também na visita domiciliar. E quando a gente fala em visita domiciliar, isso não quer dizer que a gente vai fazer uma visita para a mãe, né, no sentido da palavra. A gente vai até a porta dela, coletar a doação e deixar novos frascos esterilizados. Então, assim, não é uma visita conforme a gente pensa, né? Oi, tudo bom? Deixa eu entrar na sua casa. Não. O profissional de banco de leite, ele não entra na casa da doadora. Ele chega até a porta e agora, mais um motivo, incluímos álcool gel durante o percurso dessa visita para que esse
profissional também higienize as mãos, calce a luva, ele chega da porta, estende o braço, retira o frasco cheio de leite e entrega um frasco esterilizado para ela coletar durante a semana. Tá ótimo, Daniele. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Nada, a gente que agradece. Conhecer os encantos e manter a magia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Durante o isolamento social, será possível ter acesso às cartilhas lançadas pela instituição. Eu converso com Bruna Leite, coordenadora de projetos especiais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Bruna, em relação a essa cartilha, o que vai proporcionar ao público? O que o público pode esperar? A ideia da cartilha é a gente trabalhar com tudo que tem dentro do teatro, com os artistas, com as obras de arte do teatro, com a arquitetura, com a decoração, mostrar para as pessoas que vão entrar em contato com a cartilha que esses assuntos eles podem se desdobrar. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre os pintores, a primeira cartilha é um panorama geral, a gente pega o Visconti como interlocutor, mas ele passa pelo teatro inteiro, e a gente depois foi fazendo recortes. A segunda cartilha que a gente já está lançando essa semana, a gente fala sobre 2 pintores, a gente retorna para o Visconti e faz uma comparação dele com Amoedo, até para que as pessoas percebam a diferença desses 2 pintores, a diferença eles são próximos e como que os trabalhos são diferentes, como a linguagem desses 2 pintores é completamente diferente. Ambos vão para a França, então a gente também abre essa questão assim, o que transforma, o que está por trás dessas figuras, né? A questão dos concursos, deles poderem estudar fora e quais são o que isso interfere na obra de cada um. Então, os 2 vão para a França, mas os 2 voltam lendo esse momento completamente diferente. Então, a gente está trabalhando essas questões nessa segunda cartilha. A terceira cartilha, a gente vai pegar os irmãos Bernardelli e vai falar sobre o Salão Assírio. Aí vai falar também sobre a influência europeia, sobre orientalismo. Aí a gente vai falar um pouco sobre esses hábitos. E a gente vai falar, a quarta, a gente vai falar sobre transformação urbana. O teatro enquanto espectador dessa cidade que se transforma. Então, como é que você classificaria o conteúdo dessas cartilhas? Nós somos uma equipe de historiadores da arte. Então, a ideia é fazer análises através do campo que é mais confortável para a equipe, né? Então, a gente mostra que a história da arte ela não está dissociada. Ela dialoga com o momento que ela está inserido, ela dialoga com essas referências todas que cada artista vai entrar em contato. Então, a gente está indo muito para uma questão de história da arte, história. Perfeito, Bruna. Muito obrigado pelas suas informações. Criada na década de 90 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a ONG Ação da Cidadania formou uma imensa rede de mobilização com alcance nacional para ajudar brasileiros abaixo da linha da pobreza. Em tempos de coronavírus, eles já arrecadaram cerca de 680 toneladas de alimentos, o equivalente a 2.400.000 pratos de comida. Para entender melhor como está funcionando essa iniciativa, eu vou conversar com o diretor executivo da ONG Ação da Cidadania, Kiko Afonso. Quem são as pessoas que estão procurando vocês nesse momento de pandemia? Obrigado pelo convite. É um momento muito difícil, de fato. A gente nunca viveu algo tão trágico como o que a gente está vivendo agora. Acho que nem na época que o Betinho lançou a Ação da Cidadania em 93, a gente viu algo tão assustador como a gente está vendo agora. O público que a gente já atendia já era um público enorme no Brasil. A gente tem aí a última estatística do IBGE de 15,4 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, e que a gente sabe que essa é uma estatística já defasada, é uma estatística que a gente está bem mais próximo de 20 milhões, certamente. Mas a gente já trabalhava com um número assustador antes da pandemia, né?
E aí, nesse meio tempo, vem a pandemia e joga para esse grupo que está em plena insegurança alimentar, mas pelo menos a metade aí desses trabalhadores informais, que hoje são 40 milhões, né? Pelo menos 10, 20 milhões desses trabalhadores hoje perdem seus empregos, perdem a forma de remuneração, e como essa classe não tem poupança e não tem crédito, elas simplesmente, do dia para a noite, famílias de classe média baixa e classe média, vamos dizer assim, são jogadas numa situação de total risco de insegurança alimentar, porque elas não têm de onde tirar dinheiro. Então, a gente está com um perfil muito ampliado agora. Pessoas que eram doadoras antes estão pedindo dinheiro, pedindo alimento, pedindo apoio. Então, mudou muito o perfil, quer dizer, ampliou muito esse perfil. Além dos 15,4, quase 20 milhões que a gente já atuava, agora a gente está tratando um público de quase 40 milhões de pessoas no Brasil todo, o que é assustador, é mais do que se tinha em 93, quando se tinha 32 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria. Kiko, vocês conseguiram receber até agora uma quantidade significativa de alimentos para estar ajudando essas pessoas. Como é que está funcionando essas doações? A gente tem uma meta, nesse momento, de atender 100 mil famílias durante 3 meses. Né? Só para vocês terem uma ideia de volume de dinheiro. Para a gente chegar nessa meta, a gente precisa de 25 milhões de reais. Então, a gente já arrecadou com as parcerias que a gente está fazendo quase 15 milhões, já estamos a mais de 10 milhões de reais arrecadados. Mas esse processo, mesmo atendendo 100 mil famílias, a gente está falando de milhões de famílias. Então, cada real que a gente tem aportado na campanha precisa ser o mais valorizado possível, até, se possível, no centavo, porque faz muita diferença nessa escala. Kiko, eu quero agradecer mais uma vez pela sua entrevista.